Olá! Hoje eu gostaria de falar sobre a importância de se criar, estabelecer um plano de metas e como você criar um plano de metas para a tua equipe, certo? Eu acho que esse é o nosso desafio. Primeiro justificando por quê e depois tentando, eu quero te direcionar aqui para que você já consiga definir um plano de metas aí no teu negócio. Enfim, primeiro vamos entender a importância, né? Eu acho que tem alguns fatores aqui. O primeiro deles, né? É, você, né, um diretor, um dono de restaurante, tem lá a tua equipe de liderança no negócio, certo? Digamos que você tenha um chefe de cozinha e tenha um gerente operacional. Provavelmente, né, e você também, provavelmente você e essas duas lideranças elas estão tendo a agenda tomada, né, pelo dia a dia, pelo que eu chamo que é o ciclo do urgente, é o resolver problemas, é o apagar incêndio, ele está sendo conduzido por um sistema, certo? Que está puxando está puxando as pessoas, as lideranças, né, para um trabalho que eu diria que não é tão produtivo, certo? Eles estão ali tocando o barco, a operação está rodando, certo? Mas eles não estão trabalhando o desenvolvimento do negócio. Ou não de uma maneira que poderia ser trabalhada. Como que você sai desse sistema? Né? Essa é a grande pergunta. Né? Que eu diria que enfim, quando eu falo mais é sempre um chute, né? Mas mais de 90% dos gestores vivem isso. Como que você sai desse ciclo, né? Desse ciclo do urgente e entra no que eu chamo do ciclo do importante? O primeiro passo, existem alguns deles, mas um deles é você ter um plano de metas que faça a tua agenda não ser tomada somente pelo dia a dia, pelo tocar o barco, mas também a gente olhar para pontos que nós definimos como sendo fundamentais para o nosso desenvolvimento. Né? É como se fossem marcos de desenvolvimento. E esses indicadores são os indicadores e as metas, né, é o que vai de fato ali nos balizar para a gente correr atrás de uma agenda alternativa. Quando eu tenho uma agenda alternativa, eu estou tocando o barco e estou trabalhando pontos que eu julgo cruciais, indicadores e metas, para que eu consiga me desenvolver. Por exemplo, né, quais seriam aí essas metas, né, que a gente já tentando construir um conjunto de metas. As metas que vão muito além das metas de venda. Né? Tem as metas de vendas que já são tradicionais em todos os negócios, mas eu tenho meta de CMV, eu tenho meta ligada à venda também, mas é um filho da venda, que é o ticket médio. Eu tenho metas de precisão de estoque, eu tenho meta de satisfação do cliente, eu tenho meta de competitividade, eu tenho um conjunto de metas. Quanto mais amplo é esse meu conjunto de metas, mais eu vou estar desenvolvendo o meu negócio. E além disso, né? E por que antes até de trazer um outro caso, por que a meta ela se faz importante? Porque a meta, quando bem definida, ela te tira de um estado, né, do estado natural, de onde você está hoje, certo? Para um ponto superior. Gestão está muito ligado aqui. Né? O que eu vou fazer para sair daqui e atingir o estágio tal, certo? Eu vou criar um plano de ação, eu vou criar práticas para correr atrás disso. Mas eu só consigo fazer isso, né, quando eu saio do ciclo do urgente e entro nesse pequeno jogo do importante. Então, a meta é um resultado superior que eu vou ter que alcançar, né, sobretudo por meio do conhecimento. Né? O que eu vou fazer para vender mais sobremesa? Hoje eu vendo R$ 2 por pessoa de sobremesa. O que eu vou fazer para vender R$ 3 por pessoa? Certo? Conhecimento. Que tipo de conhecimento eu vou ter que adquirir para isso? Né? Agora é muito importante que essa meta seja algo desafiadora, mas alcançável. Né? Quando é uma meta muito distante, enfim, fica mais difícil ela passa a não fazer sentido, porque ela está tão longe, né, que as pessoas se desmotivam para correr atrás da mesma, tá? Então, vamos entender nosso negócio agora como, para eu sair do ciclo do urgente, eu preciso ter um conjunto de metas. Esse conjunto de metas, ele também precisa eles precisam trazer um equilíbrio para o teu negócio.
as metas, elas sempre, muitas delas são conflitantes umas com as outras. Eu preciso ter um equilíbrio. Por exemplo, é muito tentador eu querer vender mais abrindo uma operação de delivery, certo? A gente, sobretudo nos dias de hoje, né? Porque a venda com delivery vai me trazer um resultado superior de venda. No entanto, se eu esquecer o meu CMV, né? Meu CMV a venda estava nesse nível, o CMV estava nesse nível. Eu comecei a vender mais, certo? Ok, resultado superior de venda. Se eu não tenho controle operacional, se eu não tenho equilíbrio do indicador do CMV, o CMV ele vai aumentar também. Aí eu tenho despesa com pessoas, eu posso aumentar, certo? Um descontrole operacional pode fazer com que eu precise de mais recursos. Aquela venda superior, né, que é de 10 mil reais a mais, eu precisei de 2 recursos a mais. Isso fez com que a minha despesa com pessoas tivesse aumentado. Então, em alguns casos, né, quanto mais eu vendo, mais eu perco. Né? E aqui tem um problema especial para os restaurantes. Quando eu tenho uma operação que eu não tenho controlada e eu quero crescer, né, eu acabo que prejudico os clientes da minha operação atual, né, porque eu começo a errar mais para eles. Quando eu erro mais, o cliente não volta mais, não indica mais. Vou criando um sistema que a médio prazo, aquela venda superior de um delivery, de um rodízio que eu implantei, de alguma coisa que eu fiz para vender mais, ela não é sustentável, né? Então, o equilíbrio de indicadores, o conjunto de indicadores aqui que precisam ser equilibrados, que é o mais clássico de todos, eu acho, que é, por exemplo, eu tenho que aumentar o ticket médio. Na teoria, para aumentar o ticket médio, eu tenho que vender, eu tenho que ser mais vendedor. A minha equipe, ali os garçons, os vendedores, os consultores, tem que estar ali para vender mais, certo? Agora, imagine um vendedor chato querendo te vender mais. O que acontece? Impacta a satisfação do cliente, né? Então eu tenho que ter indicador de ticket médio e indicador de satisfação do cliente, né, alinhados. Eu tenho que medir as duas coisas. O jogo aqui está sempre no equilíbrio. Vamos imaginar uma partida de futebol, que eu acho que é o exemplo mais fácil, né? O que adianta se eu faço 5 gols se eu tomo 6? Né? É melhor a gente trabalhar ali para ter um equilíbrio. Não, eu vou ganhar todos os jogos ali de 2-0, 3-1, certo? Com 2 gols. Mas eu vou ganhar todos. Né? Eu não quero fazer 5 e tomar 6. Né? Não adianta. Eu só vou ter atacantes no meu time, não faz sentido. Então, os indicadores, eles dão esse equilíbrio. Por isso que quanto mais amplo, mais equilibrado vai sendo o teu sistema. A gente hoje só faz a gestão dos nossos restaurantes olhando para a venda, certo? Então, os nossos sistemas em geral são desequilibrados. Além disso, né, quanto mais indicadores de desempenho eu vou tendo, né, mais as rédeas do meu negócio na mão eu vou tendo, porque são mais pontos de observação que eu vou tendo. Imagine aqui um conjunto de indicadores desse tipo. Vamos lá. Eu conheço, nessa altura aí, se você puder registrar o que eu estou falando aqui num caderno, certo? Acho que é importante, num papel, no Excel, onde você queira registrar. Vamos montar um conjunto de indicadores aqui. Vamos lá. Primeiro, né, eu tenho lá o lucro do meu negócio. Né? Se eu ganho ou perco dinheiro. Quanto eu ganho ou perco dinheiro, certo? Aí eu tenho já um indicador de margem de lucro, que é quanto eu ganho, né, dividido por quanto eu vendo, ok? O segundo indicador. O terceiro indicador é quanto sobra de caixa no meu negócio, certo? Quanto sobra de caixa? Ah, Pablo, mas qual a diferença de lucro para sobra de caixa, para saldo de caixa? No lucro, a gente não mede saídas não operacionais, né, como amortizações de empréstimo, retiradas pessoais não planejadas, dívidas que você porventura tenha com terceiros, financiamentos de impostos, etc. Né? Então você tem que subtrair do lucro essas saídas não operacionais. Na verdade, o equilíbrio financeiro e econômico de um negócio se dá quando eu tenho lucro e tenho saldo de caixa positivo. Muitas empresas possuem lucro, mas saldo de caixa negativo, logo bola de neve crescente do endividamento que faz com que em alguma altura essa empresa feche. Né? Geralmente existe aquela estatística de em 5 anos
70% dos restaurantes fecham. Tá? É resultante disso daqui, sobretudo disso, né? Tem outros fatores também. Mas enfim, aí eu tenho venda, certo? Aí eu tenho alguns indicadores filhotes da venda, ticket médio, por exemplo, certo? Então eu tenho um indicador filhote da venda, CMV e alguns indicadores filhotes do CMV, precisão de estoque, percentual de rendimento das conversões de proteínas, sobras de produção, perdas de produção, certo? Tem alguns indicadores que a consequência de eu entregar esses indicadores refletem em eu conseguir entregar um indicador de CMV. Aqui entra o método cartesiano, né? Você precisa decompor um problema em várias partes para chegar na verdade. Se eu tenho um CMV, o que eu faço para reduzir o CMV? Eu tenho que entregar um indicador de desempenho de precisão de estoque, de rendimento das conversões de proteína bruta para líquida, do processo de porcionamento, perdas de produção, sobras de produção. A consequência disso é eu conseguir chegar no meu CMV. Aí eu tenho despesa com pessoas, certo? Enfim, que também é um fator ali que você vai ter. Quantos por cento você gasta com pessoas frente a quanto você vende? É um percentual, né? Aí esse indicador de pessoas você pode decompor também, né? Você pode ter despesa com pessoas por dia, por operação. Né? À medida que você vai evoluindo, você vai aprofundando esse teu indicador. Alguns dos indicadores, a princípio, são geridos à base mensal, como o CMV, por exemplo. À medida que você evolui, você vai trazendo esse indicador para a base diária. Qual foi minha despesa com pessoas ontem? Qual foi minha despesa com pessoas no almoço? Qual foi meu CMV de ontem, certo? Inclusive, falando do CMV, existe o CMV real e teórico, que já é um outro indicador de desempenho, né? O teórico é quanto você deveria gastar com base no teu custo teórico das fichas técnicas, por exemplo. O real é quanto você de fato gastou. Se existe uma lacuna, é mais um indicador de desempenho. Isso aqui representa desperdícios, certo? Enfim, despesas com pessoas. Aqui entre, no caso das despesas e custos, né, só entre as pessoas e o CMV a gente está falando de algo em torno de 60%, 65%, 70%, até mais em alguns casos, certo? Então somente esses indicadores ali eu já tenho o grosso das minhas despesas. E depois disso, cada linha de despesa, né, é um indicador de desempenho também. É lógico que eu não vou olhar para tudo, eu não vou olhar para material de escritório, que geralmente é uma linha de despesa que a gente gasta pouco. Não é não olhar, mas eu não vou ter ali talvez uma meta para aquilo, certo? Eu vou começar trabalhando pontos onde são mais importantes, pesos mais importantes, como a energia, por exemplo, talvez o material de escritório, os consumíveis, onde eu tenho ali os descartáveis, né? Desculpa, material de escritório não, material de limpeza, né? Os consumíveis, onde eu tenho talvez uma despesa maior, né? Então, cada linha de despesa é uma linha a ser gerida. Agora, a gente sempre começa olhando para as mais importantes. Ainda não acabou, a gente está falando aqui de indicadores, alguns de números, né? Financeiros, né? Mas nós temos também indicadores de satisfação do cliente, né? Que eu entendo que cada tipo de satisfação do cliente deve ter também um indicador de desempenho. Eu não vou. Imagine se aqui entre o método cartesiano. O quão satisfeito você ficou com a minha casa, certo? O cara deu lá a nota 6. Para mim isso é muito impreciso, eu não sei, né? Enfim, qual é a verdade aqui? Eu ainda não sei, por quê? Eu não sei se ele não gostou ou gostou da minha comida, da qualidade, do sabor, da apresentação, do serviço, se ele achou minha casa confortável, se ele gostou ou não da minha identidade. Agora, que é pauta, né? Principalmente agora, se ele se sentiu seguro ali sob o ponto de vista da segurança alimentar, né? Se ele sentiu que a minha casa é limpa, se ele sentiu segurança em comer ali no meu negócio. Então, cada uma dessas linhas de satisfação, né? Dessas variáveis, tem que ser medidos com nota também, de 0 a 10. Qual é a tua nota? O cliente gosta da tua comida? Gosta. Qual é a nota? Ele gosta de qual é a nota que ele deu para você, de 0 a 10? Nasce dali um indicador de desempenho. E mais, né? Nós temos indicadores de desempenho ligados a empresas maiores. A gente pode medir ali o turnover da equipe, né? O quanto a rotatividade da equipe,
A gente pode medir a competitividade, o quão competitivo o seu negócio é comparado aos teus principais concorrentes, né? Aqui é como se fosse uma pesquisa de satisfação realizada por clientes do teu perfil, onde vai na tua casa e na casa de 3 concorrentes e ele vai dar notas. Não, a qualidade da comida da tua casa é nota 6, a do fulano, do ciclano e do Zezinho é de Y, certo? A deles lá, a média deu 7, a minha deu 5. Opa, eu sou menos competitivo que eles. Né? Nasce dali mais o indicador de desempenho. Então, em linhas gerais, esses são os principais indicadores que nós temos aí na nossa casa. E a importância disso, sair do ciclo do urgente, entrar no ciclo do importante, ter uma empresa mais equilibrada, estar sempre trabalhando em lacunas de oportunidade, o resultado atual versus a minha meta, certo? É uma meta que vai pedir um desenvolvimento, então a equipe vai estar trabalhando para chegar nessa meta, a consequência disso é a velocidade de desenvolvimento, né? Que geralmente, caso não tenha isso, ela é assim, ó, desenvolvimento, tempo, certo? Geralmente ela é assim, as empresas se desenvolvem naturalmente, mas pode demorar 20 anos, a gente não tem mais 20 anos para se desenvolver, né? Ao invés de eu me desenvolver assim, eu vou me desenvolver assim. Tá? Aqui está o segredo, né? A gente ter uma velocidade de desenvolvimento, de adaptação muito mais rápida, sobretudo nos dias de hoje. E quando eu tenho esse conjunto de metas, eu saio do ciclo do urgente e entro no ciclo do importante. Agora, Pablo, ok, na teoria tudo muito lindo, certo? Mas como eu trago a equipe para o jogo? Aqui está o segredo, ao meu ver, né? Se você estiver jogando esse jogo sozinho, você como diretor criou o plano de metas lá e tá sentado no escritório, olhando para as metas, enfim, ali vai ser só torcida, né? Você precisa trazer a tua equipe para o teu jogo. E para que isso aconteça, né, ela tem que também estar sendo guiada pelas metas, tá? E como que a gente faz isso, Pablo? Né? Acho que primeiro é importante a gente entender uma estrutura de organograma, né? E o que é um organograma? São as caixinhas, né, que a gente tem lá. Tem o diretor, né, um restaurante médio, de porte médio, geral, ele tem uma estrutura geralmente com essa característica. Eu tenho o dono do restaurante, que é o diretor, aí eu tenho 2 caixinhas abaixo dele, que é o gerente de operações, e o chefe de cozinha, que são pares. Né? Essas 2 peças aqui, esses 2 recursos, essas 2 lideranças, eles precisam estar com as metas principais do negócio, para que eles cascateiem essas metas para o resto da equipe. Então, todas as metas que eu falei, alguém tem que estar espelhadas nessas 2 lideranças aqui, certo? Então, vamos tentar construir aqui um sistema de metas para essas 2 lideranças. Quais seriam aí? Vamos tentar equilibrar, criar um sistema equilibrado de metas, tá? Primeiro falando do chefe de cozinha, né? Quais seriam as metas do chefe de cozinha? O chefe de cozinha teria que ter CMV, certo? Meta do CMV, ele está diretamente ligado a essa atividade, né? Eu colocaria para ele ali também a lacuna, talvez, entre o CMV real e o teórico, porque quanto maior essa lacuna, mais desperdício a cozinha dele está entregando, certo? Eu poderia colocar também a precisão de estoque, fundamental, né? Eu estou entregando o produto para a minha cozinha. Então, esse produto que eu te entreguei, ele não pode ser desviado, certo? De alguma maneira. Eu não posso ter perdas nesse estoque, né? Embora eu não tenha falado aqui nesse vídeo especificamente, a gente entende, né? O método entende que você precisa ter uma separação do estoque central da cozinha. Eu entrego para a cozinha a necessidade dela diária ou da operação. Mas eu entreguei para a cozinha. Então, depois que eu entrego para a cozinha, o responsável por aquele local de estoque cozinha é o chefe. E ele tem que ter precisão daquele estoque, certo? Enfim, além desses 3 aqui, satisfação do cliente, né? E eu, a partir de agora, eu tô medindo, né? Eu tenho uma notinha lá de quanto o meu cliente de 0 a 10, ele deu a nota para a minha qualidade da comida, para a minha apresentação da minha comida, fatores ligados à cozinha. Eu não vou perguntar aqui sobre excelência, sobre o atendimento, certo? A cozinha não está diretamente relacionada àquilo. A não ser que eu coloque ali uma variável na pesquisa do tempo que o prato foi entregue, se ele está dentro da expectativa dele ou não, certo? Mas indicadores de satisfação do cliente. Então aqui
Eu posso colocar um de vendas, né? Mas um de vendas aí já não é de 100% totalmente relacionado à atividade dele, mas eu posso ter uma meta, que é uma meta que vai ser graças a, enfim, quanto maior a venda, maior o esforço dele, certo? Então eu posso ter também, né? Então venda, CMV, dois filhotes do CMV, né? Precisão de estoque, né? E na verdade a lacuna de CMV real e teórico é o CMV também, e satisfação do cliente, né? Acho que ali eu criei um sisteminha equilibrado para ele. Gerente de operações ele está olhando para tudo que não é a cozinha. Ele está ali no atendimento, no administrativo, ele está gerindo aquele estoque central, né? Quais seriam os indicadores dele? Eu poderia ter aqui nesse jogo o CMV teórico, né? O CMV real está muito resultante do trabalho mais da cozinha, sobretudo ali o custo com a comida, né? Agora, o CMV teórico está relacionado à capacidade do gerente de operações e da equipe dele de vendas de vender pratos com melhor margem. Ele está jogando o jogo ali da venda. Então, o CMV teórico, quanto mais baixo, melhor, né? Se eu vendo pratos com melhor margem, o CMV teórico tende a reduzir. Satisfação do cliente, né? Aí ligado a alguns pontos de também, talvez ali o serviço, a sensação de a limpeza da casa, pontos que ele relacionou na pesquisa de satisfação. Vendas, né? Agora vendas eu traria um filhote de vendas que é o ticket médio, por exemplo, né? Então vendas e ticket médio, e também eu traria algo relacionado à precisão de estoque, né? O estoque central é dele, na verdade o grande estoque da casa está na mão do gerente de operações, porque ele só entrega a necessidade diária para a cozinha e para o bar, né? Então o estoque central, que é o dele, é onde tem o maior valor ali. Então vamos lá, vamos cobrá-lo com relação a essa precisão de estoque, né? A gente pode também ligar alguns processos, né, cara, sei lá, realização de processos. O diretor vai fazer o checklist semanal e vai fazer um apontamento se os processos estão sendo seguidos ou não, e ali sai uma meta. Mas eu já não gosto muito desse sistema porque não é 100% objetivo. Eu gosto de metas que são 100%, que é uma nota, né? Você tinha que entregar 10 e entregou 9. Você tinha que entregar a precisão de 95%, está entregando 90%. Você tinha que entregar uma venda de 100 mil, está entregando 90 mil. Objetivo, certo? O CMV teórico era para ser de 25, está sendo 27, certo? Racional, ok? Então eu criei um sisteminha de metas para as minhas duas lideranças. Eu falei de quase tudo que eu falei naquele sistema macro. Eu não falei do lucro e do saldo de caixa, que é consequência dos resultados, né? A meta, o lucro, né, em si é consequência, né, dos resultados que esse sistema de metas que a gente criou, vendas, CMV, satisfação do cliente, certo? A gente entregar essas metas, o resultado é a gente conseguir ter o lucro. Eu posso trazer algumas linhas de despesa para esse jogo também, como meta de energia, posso trazer também, certo? Mas também a gente não pode complicar muito esse sistema de metas. Eu gosto de trabalhar com algo em torno de 5 metas para cada liderança, tá? Enfim, agora, o que essa meta vai contar, certo? Para essas duas lideranças? Quanto isso vai pesar no bolso dele, né? Então aqui é um ponto importantíssimo, né? Eu digo que no caso dos restaurantes, a gente geralmente não tem muita flexibilidade para ter um pagamento variável atrelado a uma meta muito grande, né? A gente fica meio congelado, não cabe se pagar muito para essa nossa equipe de liderança. Infelizmente, os nossos negócios não dispõem de recurso para isso, mas eu também não disponho de recursos porque são tantos desperdícios que não sobra dinheiro para pagá-los, né? Por que não, né, criar um sistema de metas com pagamento variável que ao conquistar resultados superiores, esse resultado superior seja dividido também com essas lideranças. Afinal, eles vão ser os responsáveis por isso acontecer, né, os líderes para que aquilo aconteça, os responsáveis diretos, né? Lógico que toda a equipe vai ter que estar junto com ele, né? Depois a gente vai falar sobre a equipe. Então, na minha opinião, o pagamento variável tem que representar algo em torno de 30% do salário dele. Mais de 30%. Quanto mais variável, mais ele vai correr
atrás da meta. Eu tenho que tirá-lo do ciclo do urgente, eu tenho que trazê-lo para o ciclo do importante. Se no final o salário não fizer diferença, ele, né, e a estrutura vai procrastinar e as coisas não vão acontecer na prática, tá? Infelizmente esse é o jogo, né? Então algo em torno de 30%. E eu vou compor isso daí, né? Eu posso compor com, sei lá, eu tenho 5 metas. Eu posso falar, sei lá, a meta 1, se bater ganha 200. Se bater ganha 200, se bater ganha 200, se bater ganha 200, se bater ganha 200, certo? Se não bater mais do que 4, não ganha nada. Se bater somente uma, não ganha nada, lógico, né? Se ele tem que bater mais de 4 para ganhar tudo, se bater a 5, ganha mais 200. Eu vou criar um sisteminha de metas. As metas estão ali, eu já tenho ali a definição das mesmas, né? Eu tenho a visão do meu orçamento. Quero ter uma visão geral de quanto eu poderia pagar a mais para esses líderes, né? Digamos que eu tenho ali R$2.000 a mais para pagar para eles graças às metas. Eu vou dividir esses R$2.000 no meu conjunto de metas e vou criar algum sisteminha, certo? Algum sisteminha para esses pagamentos, né? Mas o formato mais fácil é esse, é você tentar atribuir um valor para cada meta conquistada, certo? Mas você pode, por exemplo, invalidar tudo caso a venda não chegue no patamar mínimo, né? Não, ok, a gente entra no sistema de metas se a venda for superior a tal. Se não for, não tem meta, alguma coisa assim, tá? Isso, sobretudo para o gerente operacional, o chefe de cozinha, a venda não está 100% relacionado ao trabalho dele, talvez, né? Então a gente tem que sempre buscar um sistema o mais justo possível. Se ele entregou o CMV dele ali, né? Lógico que a meta é um resultado superior ao que aconteceria naturalmente, então eu tive um ganho por ele entregar o CMV, foi um esforço que ele teve ali, eu vou pagar aquilo ali, mesmo que às vezes o restaurante como um todo não tenha entregue à venda. Agora, isso tudo tem que ser muito bem validado pelo orçamento, né? Você pode sim colocar uma linha de corte, não, se a gente não entregar a venda, não tem como distribuir, pagar a meta, certo? De tal maneira também que ali o gerente operacional com o chefe de cozinha vão estar juntos correndo atrás ainda mais para também chegar na meta de vendas, tá? Então a ideia é essa, pagamento variável acima de 30%, um conjunto de metas, certo? Que cada meta tem um peso e você pode criar regrinhas, né? Não, só vou pagar se bater mais do que 3 e se bater a meta de venda, senão não tem meta, alguma coisa assim, né? Porque às vezes não faz muito sentido você pagar a meta se o resultado do restaurante não foi positivo, tá? Eu não gosto de ligar o lucro, porque o lucro é algo que não está sobre... eles não conseguem visualizar muito bem se o restaurante ganhou ou perdeu dinheiro, pode gerar alguma desconfiança. Não, o lucro que ele está apresentando não considerou sei lá o que, pode ter problemas, né? Então eu gosto de indicadores mais diretos, tá? E a gente pode, aqui eu falei de uma meta mensal, eu posso criar meta trimestral também e meta anual, né? Eu não quero, eu preciso de uma meta mensal para que ele se envolva ali no dia a dia, o salário do final do mês, mas eu posso ter metas para que ele não queira sair do meu restaurante, meta de 3 meses, meta de 12 meses. Não, eu estou batendo aqui as minhas metas, cara. Eu tenho que tentar retê-lo com uma visão mais de longo prazo. Pô, se eu bater uma meta anual, tem um bônus de X, certo? O 14º salário, né? Quanto mais agressivo a gente conseguir ser com relação ao sistema de metas para essa liderança, melhor. Eles vão ser os agentes aí que vão puxar, que vão nos tirar do ciclo do urgente, nos trazer para o ciclo do importante e fazer o nosso desenvolvimento aumentar. Eles são os catalisadores, né? Mas agora eu tenho uma equipe, né? Sem a equipe, eles não vão fazer nada. Eles vão ficar, como o diretor estava lá em cima torcendo sozinho, se ele não compartilhasse com os gerentes, né? Os gerentes vão ficar torcendo para que a equipe faça e nada vai acontecer na prática. Então eu preciso agora trazer a minha equipe para o jogo também. E na minha visão, todo mundo que trabalha na operação, o cozinheiro, os vendedores, a limpeza, o estoquista, né, o fiel do armazém, todo mundo tem que ter meta, certo? Agora, o sistema de metas dessa equipe, ela já é um pouco menos agressiva em termos de variável, né? Vai ser, sei lá, o cara que está na cozinha, vamos pegar as metas do chefe de cozinha como exemplo. Ele tem aqui o CMV, precisão de estoque, certo?
eu posso ligado ao CMV, por exemplo, o cara que vai cortar a carne lá, certo? Que vai porcionar, né? Vai converter a proteína bruta em líquida, certo? Ele tem que trabalhar dentro de um rendimento. A mão dele faz a diferença, né? Se ele não tomar cuidado, o rendimento vai ser pior. Se ele entregar a meta dos rendimentos, ele ganha, sei lá, R$ 100 a mais. A meta dele é essa. A meta do CMV, aí eu posso ter uma meta para a equipe como um todo. A equipe, vamos tomar conta do nosso CMV, porque isso pesa, sei lá, R$ 50 para cada um da cozinha, né? Eu vou tentando achar precisão do estoque, mesma coisa, se nosso estoque não bater. Então, o líder, o gerente tem aquela meta, mas o espelho daquele conjunto de metas também reflete nas metas da minha equipe. E tentando sempre buscar uma meta individual, fruto do resultado dele, né? O exemplo da conversão de proteína bruta e líquida é resultado do operador, né? A mão dele, né? Mas eu sei que para compor isso numa cozinha às vezes é difícil, né? Então eu vou ter algumas metas que são da equipe, satisfação do cliente, o CMV como um todo, certo? Então aqui, né, tentar ao máximo uma meta individual, fruto do resultado dele, mas não dando, eu componho com metas, mas onde todo mundo vai estar falando a mesma coisa. Se o gerente ganhar, a meta do CMV é resultante do trabalho da equipe e a equipe vai ganhar, mas vai ganhar menos, né? Aqui não há muito espaço para remunerações com variáveis acima de 10%, não dá, certo? Aqui geralmente ele ganha, sei lá, 1.500, vai ganhar mais 100, mais 150, é um complemento, mas ele está envolvido também naquele jogo, certo? Ele está falando aquele ele tá no dia a dia sendo guiado por aquilo, ele quer também ganhar os R$ 100 a mais, né? Enfim, todo mundo tem que ter meta, bem como a equipe que está abaixo do operacional. No caso dos vendedores, o ticket médio é uma meta perfeita, que 100% relacionada ao trabalho dele. Aí eu tenho o estoquista, né? A precisão de estoque está 100% relacionado ao trabalho do estoquista, que é o dono lá daquele estoque central. Enfim, eu vou tentando também ter metas individuais para cada uma das pessoas, né? Mas em paralelo eu também posso ter metas globais, a venda como um todo, criando um sisteminha, certo? Onde também eles vão ter um ganho superior, até mesmo o vendedor. O vendedor tem lá a comissão, no entanto, se ele, enfim, entregar a meta do ticket médio, ele consegue ganhar mais alguma coisinha, certo? No caso dos vendedores, eu digo que a gente precisa ter um sistema de metas com ciclos mais curtos, né? Vamos fazer corridinhas de vendas, né? Para que eles no dia a dia, falar em mês é muito distante, eu tenho que ter metas quase que diárias, né? Para que eles, enfim, se envolvam ali, né? Agora, estoquista, a equipe administrativa, o pessoal da limpeza, qual seria a meta da limpeza, Pablo? É difícil ter uma meta mensurável da limpeza, mas sei lá, talvez ele é o responsável pela limpeza do negócio e tem lá uma linha na satisfação do cliente, que é a satisfação com relação à limpeza da casa, certo? É resultado dele, se ele for o coordenador ali da limpeza. Se não, né? Não, ele só vem aqui, limpa e vai embora. Ok, a gente faz um processo de revisão da limpeza de tempos em tempos e o gerente operacional, dá uma nota, certo? Não é 100% objetivo, mas, enfim, ele vai ter a meta como referência também. Para as nossas equipes, a meta é a materialização da conquista. Eles querem também jogar esse jogo. Eles estão indo ali todo dia para quê? Eles querem ver também o resultado dele, né? E quando esse resultado tem uma remuneração, alguma coisa extra, ele vai se envolvendo com aquilo, né? Eles querem jogar também o jogo. Sobretudo quando a gente consegue criar um sistema onde a gente faz isso em equipe, no fórum diário, equipe, o que nós vamos fazer para ganhar o jogo do ticket médio hoje, certo? O que nós vamos fazer para aumentar a satisfação do nosso cliente, né? Sob o ponto de vista de atendimento, a gente tem essa meta da nossa equipe de vendas, enfim, que todos estão envolvidos com esse processo, a gente depende de todos. O que a gente vai fazer? É um senso de equipe que a gente vai criando ali e eles vão se envolvendo também. Quando eu crio esse sistema, né, quando eu crio isso, eu tenho toda a equipe. Aqui eu criei um sistema onde a estratégia está chegando de fato lá na minha equipe operacional, certo? Então, o que está definido lá nos números de lucro, etc., foi cascateado para a minha operação e está todo mundo jogando o mesmo jogo. Todo mundo envolvido. Inclusive, quando eu crio esse sistema, né,
Em paralelo, eu tenho também a possibilidade de criar planos de cargos, salários e carreiras que, por mérito, as pessoas possam progredir, podem sonhar em crescer dentro da empresa. A gente sabe que para criar esse tipo de sistema, quando ele é só qualitativo, pô, a pessoa segue as normas, segue os princípios, fica algo desequilibrado, né? O equilíbrio vem quando eu tenho o qualitativo e o quantitativo. Pô, a pessoa entrega as metas e segue os princípios. Pô, essa pessoa pode ter um aumento ali de salário no ano que vem, pode progredir aqui dentro do meu restaurante, mesmo que eu nem tenha ainda um espaço para ele progredir, ele pode estar sonhando, né? Eu só tenho um restaurante, mas eu quero ter 5 restaurantes daqui a 5 anos. Esse é o nosso organograma futuro daqui a 5 anos. Você hoje você está no topo aqui, que é o gerente operacional, mas você, ao entregar a meta, você vai ser o meu diretor de operações lá quando a gente montar o nosso quinto. Até porque se eu não tiver as pessoas para montar o quinto, eu não vou conseguir crescer, né? No primeiro momento eu posso criar um sistema de crescimento horizontal, gerente de operações 1 vira 2, 3, com aumento de salário por mérito. Eu vou criando um sistema muito mais justo, né, para o mérito. E o mérito dentro de um negócio é importante, né? O senso de justiça que o mérito traz. Não é porque eu gosto mais dele, é porque por mérito, né, ele entrega os resultados, segue os princípios. Os princípios são mais importantes do que os resultados, isso é importante deixar claro, né? No entanto, o equilíbrio das duas coisas é o que enfim, a gente vai criando um sistema mais justo, né? Então, quando todo mundo tem meta, quando todo mundo tem o apoio da a materialização da conquista, quando todo mundo está trabalhando no dia a dia para desenvolver algo, é como se fosse um monte de formiguinha trabalhando para o desenvolvimento, né? Para que, ao invés de eu ter aquele ciclo de desenvolvimento, eu tenha um ciclo de desenvolvimento, tá? Para finalizar, eu acho que só tudo isso que eu falei tem que ser respaldado no orçamento, né? Quando eu falo, eu vou pagar R$ 100 a mais para o cozinheiro, 50 a mais para sei lá o quê, 50 a mais para o cara do estoque, etc. Essas metas devem caber num orçamento, tem que ser validado por um orçamento. E eu gosto de criar um sistema onde eu tenho ali um orçamento onde, caso nada, a gente não tenha um resultado superior, certo? Caso o barco está andando como estava, como que seria o meu resultado? Eu venderia 100 mil, meu CMV seria de 35, X. Agora, se eu envolver minha equipe entregar a meta, um resultado superior, o que seria? Não, a gente passar a vender 120 mil, 110 mil e o CMV de 30%. Né? Esse ganho que eu vou ter a mais de lucro, isso vai somar no meu caixa, no meu saldo de caixa. Digamos que sobrou R$ 10.000 a mais. Dá para eu compartilhar parte desse lucro com a minha equipe? Dá. Então é esse sistema que eu tenho que trabalhar, né? A meta é um resultado superior, certo? Se for a meta, o resultado que já estaria ali é um tiro no pé, porque tuas despesas vão aumentar e tua margem de lucro vai diminuir. A meta tem que ser muito bem balizada pelo teu orçamento, para que ela faça sentido. A meta é um resultado superior, aquela que você só vai conseguir, certo? Se a equipe, né, ela sair da zona de conforto, deixar de procrastinar, correr atrás de conhecimento, buscar, né, um nível superior, certo? Quando isso encaixa, aí você vai criando uma máquina, né? O teu desenvolvimento vai ser muito maior, a tua equipe está vendo que você está praticando ali a justiça, está oferecendo as melhores oportunidades para quem de fato está correndo atrás, né? E aí esse sistema vai ficando forte, forte, forte ao ponto de você poder, primeiro, ter resultados sólidos com a tua primeira operação, mas também crescer, tá bom? Então é isso, um forte abraço, até a próxima.